Como você tá? Olha o Marcelo aí Tudo bem. também. Fala, Eu Alex. não tô no mudo ou não? Não, estamos te ouvindo. Eu acho que, Não. eu acho que não tem mudo nessa história, pelo que me disseram, não tem essa possibilidade não, de Já botar vai no ver. mute. Mas está Mas ouvindo bem, Felipe? Tudo estou bem, ouvindo hein? bem, vocês estão me ouvindo bem também? Perfeito. Pô, show, então. Background top, hein? Gostou? Aqui no nosso E a escritório, camisa? A né? camisa que não tá dando para ver, a camisa que não tá dando para ver direito. A camisa Camisa também deu é. uma cortadinha. Fala. Aí, ó, pronto. Top demais. Legal, pessoal. Prazer em revê-los aí, né? Felizmente já tem acho que mais de um ano que a gente não se encontra pessoalmente, mas isso vai mudar mês que vem aí no Cannabis Think, né? Terceira edição do evento, bem legal. Bom, vamos lá, boa noite para quem está chegando aí na live, pessoal. Vou começar me apresentando, depois a gente fala um pouquinho do Alex, do Marcelo e, enfim, né, sobre cannabis medicinal e como isso impacta aí na nossa sociedade e economia. Me chamo Felipe Paiva, sou executivo cambial da Abrão Filho já há 2 anos, né? Trabalho com câmbio há mais de 5 e desde que eu entrei na Abrão nós temos estruturado operações de câmbio para o setor de cannabis medicinal e desburocratizando o setor, né? A Abrão Filho hoje ela é o maior correspondente cambial do país, né? Estamos à frente de diversas instituições financeiras e atuamos com câmbio há mais de 10 anos, né? E hoje também podemos falar aí que somos referência em desburocratizar as operações de câmbio para o setor de cannabis medicinal. Acho que é isso, pessoal. Alex, quer começar, meu querido? Prazer. Pô, muito legal a gente estarmos juntos. Isso aí Abraão é parceiro, né, da Green Hub desde muito tempo. Estamos indo juntos aí mais uma vez para um grande evento, né, que vai ser o Cannabis Think agora dia 23. Meu nome é Alex Lucena, eu sou sócio, diretor de inovação aqui da Green Hub. E bom, vai ser um prazer bater um papo aqui com vocês hoje, ainda mais com um parceiro tão querido e tão próximo do nosso time. Estamos nos tornando clientes, né, da Abraão aos poucos, aí, na medida em que a gente está expandindo as operações aí para o Uruguai, começando já a entender. Posso assegurar aos nossos ouvintes aí que o atendimento e a flexibilidade para arrumar a melhor solução para o cliente é uma característica aí do parceiro. Recomendo para quem quiser Obrigado, fazer Alex. transação aí internacional. Por favor, Marcelo, vai em frente, meu querido. Bacana. Eu sou Marcelo Greco, estou desde 2016 na pista aí com a The Green Hub, né? Desde pouquinho depois que as mães começaram a batalha na Anvisa lá para conseguir, né, a 17/15, que virou 335, acompanhando todo esse processo. E sou um dos fundadores, né, da The Green Hub. Depois aí tive o prazer em 2019 de receber o Alex aí como novo sócio da turma e hoje somos além de sócios muito amigos aí e muito feliz de estar aqui batendo papo e resenhando sobre cannabis, que é uma coisa que a gente acorda e vai dormir falando todos os dias das nossas vidas, né? Então, Não feliz de estar cansa aqui. de falar, né, Marcelo? Muito importante isso, Marcelo, Alex. Desde 2018 aí estou ao lado de vocês, a gente falando isso junto com a Abrão, né? E desmistificando, né, o que é esse setor, né? Porque ainda existe muito preconceito e falsas informações, né? Mas enfim, pô, muito legal. E é isso, pessoal. Acho que a gente pode começar a falar um pouco aí, né, como tá o cenário mundial de cannabis medicinal, né, e derivados de cannabis também, porque nós sabemos que vai muito mais além do que a parte medicinal, né? Existe a parte industrial que é muito importante também e afeta diretamente a economia do país, né? Você quer falar um pouquinho, Alex, do cânhamo, né? O poder que isso tem na indústria do país, toda a movimentação financeira que gira em torno disso. Não, vamos lá. Eu vou até trocar um pouco. Eu vou deixar essa introdução com o Marcelão, Uhum. que, enfim, é o meu professor Pardal aqui, que eu costumo dizer.
cara mais estudioso do grupo. Eu vou me reter aqui na parte que eu curto mais, vou falar um pouco do evento, vou falar um pouco de inovação, vou falar das startups que são, enfim, mas vou deixar Marcelo, toca você primeiro aí, depois eu venho a reboque, pode ser? Bora, vamos lá. Cara, eu particularmente eu gosto muito de falar da cannabis como um todo, né? Principalmente do cânhamo, né? Porque o pessoal confunde muito, fala, tá falando de cânhamo para não falar de THC, mas nada a ver, porque é cannabis, né? É cannabis e tem muita, né? Pouca gente sabe que a maioria dos produtos que a gente recebe aqui no Brasil é derivado do cânhamo propriamente dito, né? Exatamente. Infelizmente a gente não tem, eu digo infelizmente que a gente não tem um mercado ainda de uso adulto aqui no Brasil, mas isso pode demorar um pouco, mas vai existir. Eu acho importante também, gosto de frisar que eu acho o THC muito importante, porque sem ele você não trata inúmeras doenças, né, e inúmeras condições, enfim. Mas eu gosto muito de falar, porque eu sou, né, eu pego esse lado do negócio, então eu gosto de trazer muito essa visão ampla, né, dos mercados. Até começando com um dado novo, né, que saiu assim fresquinho de um relatório novo da New Frontier. A cannabis tem um mercado, né? Eu estou falando tudo, tá? Eu estou falando do lícito e do ilícito, né? De meio trilhão, né? De dólares, né? São 500 bilhões de dólares de movimentação, né? Mais de 270 milhões de pessoas que tiveram algum tipo de acesso com cannabis, né, no mundo, né? São mais de 70 países já que tem algum tipo de movimentação, né? O Brasil também tem, o Brasil aumentou, né? O Brasil aumentou muito, desde que a gente começou, eu lembro lá atrás, a gente falava em 120 médicos, né? Exatamente. Hoje já estão falando que tem mais de 1.000, exato, né? Então aumentou bastante. Mas mesmo assim, eu fico triste em dizer que a gente no report lá, eu fiquei procurando o Brasil em tudo quanto é lugar e a gente não consegue figurar no report. O Peru está figurando nesse report, né? Você vê Chile e outros países vizinhos da gente, e infelizmente a gente não tem uma movimentação suficiente que dê. Estamos avançando para isso, mas ainda não temos uma movimentação suficiente que faça com que a gente figure no relatório, né? Mas é isso, cara, eu estou olhando muito com amplitude, né, esse lado do cânhamo, e não só industrial, eu falo cânhamo industrial, ele não é só industrial, né? O cânhamo ele é industrial, né, com biocombustível, bioplástico, tecidos, Leve já faz, Adidas já faz, sustentabilidade, enfim, ele tem sim aplicações industriais, né, que já duram algum tempo, né, que já existiram, né, tiraram da nossa mão e agora está voltando, mas um dos setores que eu mais vejo crescimento e mais vejo oportunidades no mundo no que diz respeito a cannabis, e principalmente do cânhamo, é na saúde e bem-estar, que eu chamo. Que seria, né? Exato, que seria cosmético, seria alimento, seeds, farináceos, pão, leite de cânhamo, tem uma infinidade, as infusões em alimentos, em bebidas, né? Eu acho que 80% desse mercado no futuro vai ser por essa linha, né? Então, isso que eu falei do industrial, eu falei dessa linha do saúde e bem-estar, que é onde eu aposto mais. O CBD, eu acredito, mesmo no Brasil tendo esse lado farma, uma hora ele vai ter o CBD e outros canabinoides. Né? Eu acredito que vai vir por um lado de saúde e bem-estar. A gente tem esse lado farma, que o Brasil figura bem, acho que não precisamos falar que não precisa ficar. Eu acho que aí tem que trazer o THC para a história também, né? Ter mais estudos clínicos, acho que o farma vai perdurar um tempo. E, por fim, o uso adulto, que, né, o México é o próximo país aí, vem forte, vem muito forte o México. Ele não tem uma intenção de cultivar, mas ele tem uma intenção de produtos finais, né? Então, é engraçado que o México já foi o Paraguai dos Estados Unidos em termos de mandar o prensadinho para lá, né, e o produto mais barato. Agora, os produtos da Califa estão invadindo o México, né? Então os caras estão doidos, porque só dá produto americano no México. Produto. Então o mercado tem de vez em pouco em crescimento, né, Felipe? Muita coisa acontecendo, mas o Brasil precisa acordar por pegar mais esse ritmo, né? Porque se continuar assim, então, um gap legal disso também, eu vi há mais ou menos um mês atrás, né? A gente já pode falar também, aí o Alex vai entrar, né? Como o cenário mundial está mudando em relação a isso.
O sistema financeiro mesmo dos Estados Unidos, né, todo está se modernizando e se adequando, né, abrindo as portas para as empresas do setor, oferecendo crédito para que elas possam se estruturar e montar as operações lícitas, né? Isso é bem legal, porque consequentemente isso vem para o Brasil como nós já iniciamos há mais ou menos 2 anos atrás, né? Desburocratizando o setor, porque sem a parte financeira as empresas não têm apoio, né, para, enfim, iniciar seus projetos ou então fazer a coisa acontecer no país mesmo, né? Esse é um Com dos certeza. maiores problemas aí que elas encontram, né? Vocês mesmos mesmo viram no ponto quando foram fazer operações de câmbio, né? Extremamente burocrático e caro. Então, o nosso objetivo é justamente desburocratizar nesse sentido. E o que mais, Alex, você acha importante a gente ressaltar aí no sentido de inovação mundial e também do que vem para o Brasil como consequência, né? Que a gente sabe que acontece lá fora, alguns anos depois vai vindo para cá mais ou menos da mesma maneira, né? Mas você sabe que é curioso, né? Apesar da gente realmente, a constatação, a gente está atrás do ponto de vista regulatório, né? Eu não estou nem dizendo atrás dos países mais desenvolvidos, não. Estou falando aqui dos nossos vizinhos, aqui do Cone Sul, da América do Sul, Paraguai, Argentina, Uruguai, eles estão aí botando a bola Bombando, para né? frente. Bombando, e o Brasil ficando para trás, né? Mas o Brasil é um país tão peculiar, a gente é tão diferente, né? Porque, ao mesmo tempo, o que a gente está construindo aqui em São Paulo, Felipe, do ponto de vista da gente ter startups diferentes nós temos, só para você ter uma ideia, que você conhece bem o Cívico aqui em Pinheiros, Sim, a gente hoje tem um conjunto de mais ou menos umas 20 startups ligadas ao setor de cannabis convivendo nesse espaço. Olha que paradoxo, quer dizer, é algo que você não encontra em outro lugar no em outro mundo, lugar. entendeu? Certamente não encontra um trabalho desse na América Latina, em poucos lugares do mundo. Tem lá a ICANN, lá em Israel, tem umas 2 aceleradoras e incubadoras ali nos Estados Unidos. Mas o que a gente está construindo aqui no Brasil, aqui em São Paulo, é algo grandioso, apesar desse nosso passo atrás aí. Então, assim, até para botar o pessoal que está entrando aí na mesma página, né, assim, bem didático, né? O que temos para hoje no Brasil? Hoje a gente tem a possibilidade de cannabis medicinal, tá? Não somente, não é isso? Então Exatamente. a gente consegue importar através aí Excepcionalmente, né, da RDC da Anvisa. da 335, e a gente tem a possibilidade de agora, de um ano para cá, outra resolução, a 327, que permitiu a importação, seja do insumo, para que seja elaborado aqui no Brasil. É o mesmo pensamento da vacina, né, da Covid, né? O insumo vem lá de fora, o Butantan pega aqui, embala e distribui, não é isso? Então é parecido esse movimento. E assim, é o que a gente tem. A parte industrial, que é toda uma ramificação aí que o Marcelo certamente vai falar mais, a utilização aí da cannabis através do cânhamo para a indústria têxtil, para a indústria de alimentos, para a indústria de biocombustível e tantos outros. Parece que são 25 mil aplicações e produtos Aplicações. que podem derivar dessa planta, né, É a cara? Essa planta commodity do futuro, né? A gente pode falar. E sustentável, esse que é o melhor, não é mesmo? Totalmente total. Não sustentável. vou Totalmente sustentável. nem entrar aí que o Marcelo vai dar uma aula disso aí já, tenho certeza. Mas o que é interessante é isso, né? Que a gente está aqui hoje, se você olhar o portfólio das nossas startups, a gente tem uma startup que você conhece bem, a Na Canapag, que PAG. é uma fintech, né? Que possibilita aí meios de transação de pagamento. A gente tem a startup na área de educação, que é muito importante, o que a gente está fazendo aqui, quer dizer, é o nosso dia a dia, Capacitando educando, médicos. passando. A gente tem toda uma linha de startups que são tecnologias atreladas à planta mesmo, tá? Então, uma startup do Tocantins que tem uma tecnologia para plantar
cannabis através de aquaponia, sem a necessidade do solo, os peixinhos ali alimentando da planta e criando uma simbiose ali, é muito interessante. Tem uma outra startup muito conhecida, a Adua, que trabalha com a genética da semente, né, onde tudo começa, né? Então, quer dizer, a possibilidade de amanhã ou depois, que não é futurologia, Felipe, mas a gente plantar uma planta de cannabis que cruze com o seu DNA, quer dizer, a planta do Felipe, entendeu? A planta do Alex, a planta do Marcel. Traçar todo o histórico genético, né, para encontrar a melhor cepa que se encaixe no seu sistema endocannabinoide, né? Isso. Exatamente. Tem uma outra startup aqui nossa, que dá de pertinho aqui de Campinas, a Damar, que é especializada na parte de extração, que é uma parte super importante ali do processo, não é isso? Então, assim, eu podia seguir falando, a questão é assim, a gente hoje tem um regulatório que permite avançar até um certo ponto, mas a gente não fica parado por isso. Então, esse processo nosso de expansão para o Uruguai, né, que começou há cerca de 1 ano e meio atrás, que é um mercado que já está numa possibilidade inclusive, do uso adulto. E agora também a gente vindo para o Canadá, que é um outro país muito interessante, que está bastante avançado, é um país extremamente tecnológico, é a nossa forma de colocar as startups para atuarem, e são startups genuinamente brasileiras. Brasileiras, porque, Felipe, isso que é legal, né? Eu venho da área de TI, você sabe disso, né? Eu venho do digital, né? Empreendedor aí das antigas, da velha guarda, do iniciozinho da internet. E eu posso te assegurar duas coisas, cara. O Brasil é muito bom em desenvolvimento de tecnologia, de software, tá? E não precisa nem dizer a capacidade do Brasil no que tange ao agronegócio, não é isso? Então a gente tem tecnologia, a gente tem inteligência, e a gente está correndo atrás aí do legislativo para a gente conseguir avançar no nosso país. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que isso vai acontecer num futuro breve, tanto inclusive impulsionado por questões que vêm lá de fora, por exemplo, a federalização da cannabis nos Estados Unidos é uma notícia que a gente está todo mundo aguardando aí. Todo mundo, literalmente. Literalmente. Vem um efeito dominó. Bom a reboque, não é isso? Aí e essa mudança de paradigma, que é o que a gente está fazendo aqui, quando a gente qualifica a conversa, não é isso? E sai daquela coisa daquela opinião. Tira todo o tabu, né, em torno do assunto, que é uma das coisas que mais atrapalha, né? Atrapalha em todos os sentidos, na inovação. É muito legal essa iniciativa dessas empresas que vocês estão incubando, justamente porque fomenta o negócio no Brasil, né? Fazem as pessoas, tem uma empresa, já tem uma fintech sobre o assunto no Brasil, já tem uma outra, a Ganja Studio, um estúdio sobre isso. Então, é bem legal a gente falar sobre isso, que as empresas, como você mesmo mencionou, mesmo diante desse cenário mais restritivo, estão se adaptando para fazer a coisa acontecer, né? Assim como as mães iniciaram lá, como também foi mencionado, lá em meados de 2014, né? Que elas aí que são as grandes heroínas da história, né? Mas então, o que é legal é isso, cara. A gente dá para as pessoas essa dimensão da possibilidade dessa indústria, tá? Quer dizer, que vai... Hoje a bola da vez, a gente tem falado demais na parte toda de alimentos, na parte toda de bebida, que você mexe com infusão. Também vou me esquivar aqui, o Marcelo vai falar um pouco mais no detalhe das possibilidades, mas dividindo, né, em medicinal, industrial e, por que não, né, no recreativo. Vocês viram o que aconteceu com Nova York no início do ano, que foi um estouro, né? E eu tenho certeza que a gente vai estar ainda bem inteiro ainda para ver São Paulo, Rio de Janeiro e tantas outras cidades do Brasil desfrutando aí, abrindo outras indústrias. Estamos falando agora, Felipe, direto dessa parte toda de turismo canábico, com hotelaria. Quer dizer, a indústria, o que ela movimenta, a possibilidade
gigante, tá? São Então, números se você extrapolantes, né? O Marcelo mesmo passar a mencionou bola ali alguns pro meu números. brother ali, que ele vai agora explicar melhor o que essa lupa, botar uma lupa nessa perspectiva aí. Por favor, Alex. Marcelo, vai em frente. Certeza, cara. Assim, eu tava falando, né? A cannabis é essa planta maravilhosa, uma planta mãe que se quebra em. Eu falo em quatro plantas, né? Porque você tem as duas, né? Uma com THC e uma sem. E aí, quando você traz o próprio cânhamo, você tem três tipos de planta, né? Você tem a planta que gera a semente, que não tem canabinoides, mas gera todos esses alimentos que eu falei, gera todos os cosméticos, os azeites, o leite, a carne. Então, muitos, né? Principalmente para a saúde e bem-estar. Inclusive na Europa agora você tem um mercado onde, quando a ONU tirou um pouquinho, né, ela tirou lá do nível 1 para um nível 2 aí o CBD, você já vê, antigamente as empresas usavam o CBD sintético para fazer infusão cosmética, e agora eles já estão usando o full spectrum, né, já estão usando então, cada vez mais, assim, o cânhamo tomando uma proporção, assim, de mais oportunidades, né? Você vem para uma planta já, segundo tipo de planta, que é uma planta de porte médio, aí sim, onde você tem as flores, né? Muito parecida com a planta da maconha, só que com menos THC, né? Então, você também tem os canabinoides aí que pode extrair e com bastante coisa de infusão também. E aí você tem uma terceira planta, que é uma planta grande, né, plantas acima de 4 metros, que são as plantas para fibra, né, que são muito parecidas, são hastes compridas, com pouca folha, pouca flor, e que são utilizadas muito para fibras e aí para tecidos, Blocos, para né? Até mesmo blocos na construção civil. agora até, exatamente, construção civil, agora até para pisos, esses pisos de madeira, né, de clique, também já estão sendo feitos nos Estados Unidos. A Austrália é um importador muito importante. Então, assim, um movimento muito grande da planta em si, né, porque a gente não precisa, porque a gente tenta, às vezes, diferenciar as plantas até para que existe o estigma do conhecimento, mas para a gente poder explicar tecnicamente, mas é uma planta completa, né? Uma planta que, falando de sustentabilidade, né? A fitorremediação dela é imediata, né? Fitorremediação no sentido de você, a partir do momento que ela está no solo, né? O solo capta carbono, então você, a partir do momento que você planta o cânhamo, já começa aquela captação de carbono grande que tem, né? Limpeza de solo. Até tem assim, não sei se as pessoas existem algumas ODS, né, da ONU para 2030, são metas sustentáveis, né, para 2030. São 17 ODS, até quem tiver curiosidade, são 17 ODS. Dessas 17 ODS, em 15 a cannabis está, né, das 169 itens lá, cannabis está em pelo menos 60 dos itens, né, de descrição. Então, assim, o que eu gosto de falar muito é que assim, a cannabis com muito tempo, na verdade não é legalizar, né? É regulamentar, porque assim, o que a cannabis está na mão de Trazer de gente que volta. trata ela mal, Sim. né? Ela está na mão de gente que trata ela mal, muito mal, que trata ela de qualquer jeito, não colhe direito, não planta direito, não faz melhoramento genético, não implementa inovação, não gera emprego, não paga imposto, não faz nada, gera guerra e não contribuem com nada. A gente quer tirar e trazer para a mão da gente, né? Da minha, do Alex, da sua, de quem está nos assistindo, para que a gente trate ela muito bem, com carinho, e aí sim ela vai ser sustentável, ela vai gerar saúde, promover bem-estar, gerar empregos, impostos, melhorar o país, né? Então é urgente a gente tem que trazer para a nossa mão para a o nossa mais rápido. realidade, né? Pode ser até a nossa salvação, né? Até interessante trazer esse cenário para o Brasil, que hoje, infelizmente, nós temos a parte medicinal apenas, né? Mas tem toda essa questão de que o Brasil está no epicentro para ser a potência mundial de produção, né? Tanto de cannabis quanto de cânhamo, né? Em todas as esferas, pegar medicinal, industrial, têxtil, alimentício, todos os setores que isso pode entrar, né? Como a gente mencionou no início, o melhor de tudo, sustentável, né? Que é algo muito importante Sim. a gente colocar aí em xeque hoje em dia, né? Então, hoje no Brasil, infelizmente, só podemos importar os produtos derivados ou até mesmo um insumo para que seja produzido pelas empresas, né? Que possuem as liberações e entram nas exigências da Anvisa, né? Sim. Muito Você sabe legal. por quê, Felipe?
a gente está com essa... É legal para saber. Não é nem por político, porque na verdade a gente nem precisa muito dos políticos. A gente precisava um pouco da Anvisa colocar essa mão na consciência, como ela liberou a 335. Está tudo preso numa portaria 344 da Anvisa, uma portaria internacional que aprisiona a cannabis nela total. Aprisiona a fibra, que a Anvisa não teria, né? Não tem jurisdição sobre fibra, teria que passar isso para o mapa, né? Libera alguns canabinoides apenas, né? Exatamente. Então, assim, ela podia soltar, falar, ó, beleza, fibra, vi que não tem nada a ver, vamos soltar. Então, eu acho que a gente não precisa nem esperar. Eu acho que a política vai ser muito pro lado do cultivo. Cosmético também. Eu acho o cultivo importante, mas assim, eu acho que a gente não precisa começar com o cultivo. Porque assim, eu vou dar um exemplo, tá? Hoje está todo mundo, o mundo inteiro, cultivar é sexy demais. Todo mundo quer tirar fotinho na plantação de cannabis, né? O problema é que está todo mundo plantando ou todo mundo vendendo CBD. Na meiuquinha aqui, que é na extração, no melhoramento, e na distribuição, na logística, na fintech, na parte de câmbio, no meio da cadeia tem pouca gente atuando. É esse um trabalho que a The Green Hub está fazendo junto ao Alex com essas startups, né? Porque senão acontece como está acontecendo em muitos países. O Uruguai é um exemplo legal que ele está plantando, mas ele está plantando demais. Então tem 8 toneladas em excesso, lá 80 toneladas, vendeu 15. E aí tem muita coisa parada, né? Então a gente precisava dar essa equilibrada no ecossistema e fazer mais coisas além do que cultivar ou vender CBD também, né? Um incentivo que eu dou. Exatamente. Até falar pegar esse gancho aí do Uruguai, Felipe, eu tenho ido. A gente tem uma operação lá hoje, a gente fincou bandeira lá e muito por conta da possibilidade de levar as nossas startups, como eu disse, para atuarem lá, né? Sim. E o que o Marcelo acabou de me falar foi um dado que realmente eu acho que prova que digamos assim, o ouro, o grande ativo nessa conversa não está na commodity, tá? Quer dizer, você vender, é você plantar, né? Então, assim, foram 80 toneladas na última safra. O Uruguai, ele começa a plantar outdoor, né? Começar agora em outubro, tá? E colhe ali em março e abril, tá bom? Na colheita anterior, eles plantaram 80 toneladas e conseguiram exportar cerca de 25 toneladas, tá? Ou seja, tem um excedente lá danado. E a exportação que eles vêm fazendo, basicamente é de flor seca, mandando para a Suíça. Quando chega na Suíça, o que a Suíça faz? Ela agrega tecnologia. Então ela transforma aquela commodity agrícola, tá, em insumo para N mercados. A gente falou aqui de alimentos, bebidas, cosmético, toda essa parte dermatológica, tá? É um mercado gigante, tá? A parte toda dos animais, mercado pet. Né? Muito importante mencionar também. Os animais, porque a inovação, na real, a gente não cansa de falar isso, não é o uso do homem ou dos animais da planta. Isso aí é milenar, cara. Isso aí o homem já usava cannabis para fins antes da época da proibição. Porra, né? Recreativos e espirituais. Aquela história da primeira caravela que chegou aqui no Brasil veio fibra de cânhamo. Então, assim, desde que o primeiro português chegou aqui no Brasil, que a gente já dominava Qual foi a sacada? Qual foi a grande inovação ali na década de 60, por ali? Quando o israelense, né, o Rafael Mechoulam, junto com cientistas do mundo todo, inclusive vários cientistas aqui do Brasil, o falecido Dr. Carlini, do ano passado, era um cara que estava lá na linha de frente, que eles começaram a separar os canabinoides, quer dizer, o THC e o CBD são os mais famosos, são os mais conhecidos, mas já se tem notícia de mais de 140 canabinoides, quer dizer, a gente sabe muito pouco. E por conta do proibicionismo, a ciência ficou inibida de trabalhar com isso, né? As universidades. E o papo do proibicionismo é um papo longo, quer dizer, a gente sabe hoje, olhando para trás aí, que foi lobby aí de outras indústrias que não tinham interesse no desenvolvimento
da cannabis, né? Tais como o Exatamente. algodão, próprio álcool, a indústria do tabaco, eram opositores, né, desse crescimento, né? E aí veio toda uma campanha negativa, a demonização, acompanhado de um racismo que é escancarado e que botou muita gente em cana que era os negros, os latinos, veio a palavra marihuana com uma conotação extremamente negativa, e agora isso está tudo revertendo, porque você pega hoje uma planta que para quem tem, né, que tudo começou aqui no Brasil, vocês sabem disso, quem não assistiu o documentário Ilegal, que está nos ouvindo aí, assista, é só jogar lá no YouTube, que foi onde tudo começou. Que, porra, são mães, cara, que têm filhos que têm 40, 50 crises de epilepsia por dia, e de repente você toma umas gotinhas embaixo da língua, cara, e zera, entendeu? Quer dizer, porra, que planta maldosa é essa que faz uma coisa tão bonita quanto essa, entendeu? É uma pessoa que está tendo uma recuperação de um tratamento oncológico, que chega vomitando com náusea, não consegue, que fuma um baseado e se alimenta, e tem qualidade de vida, entende? Até essa linha, às vezes, que distingue onde é que vai o recreativo e onde é que começa o medicinal e Ela é bem vice-versa, tênue, né? Depende do ela, interlocutor. depende como você olha para isso, sabe? Sei. E aí vem o mundo hoje com uma pandemia, o mundo sofre, né, com doenças ligadas ao psicológico, não é isso? Exatamente. E nunca se vendeu tanta. Pô, ameaçaram fechar os dispensários nos Estados Unidos no início da pandemia, e veio uma reação contrária dizendo, porra, é serviço essencial. Precisa Entendeu? Não dá para continuar. fechar. A galera tá angustiada, a galera tá sofrendo de pânico, a galera. Sabe? Então, você pega o Israel, que tem um programa de uso para os ex-combatentes, pessoas que foram para a guerra, que têm problemas, transtornos pós-traumáticos dificílimos de lidar. Tá? E o que faz o governo de Israel? Oferece uma quantidade de cannabis com qualidade para aquele cidadão, para que ele tenha melhor qualidade de vida. Então, porra, vamos deixar essa conversa. Tem uma hipocrisia muito por trás dessa conversa, e tem um interesse econômico muito forte de setores que continuam querendo que a indústria da cannabis não evolua. Mas, de novo, isso é um processo irreversível, é um processo mundial. Tá? É um processo que vem de baixo para cima, a sociedade, as pessoas estão querendo isso. E quando isso acontece, cara, isso aí não tem volta, eu não vejo realmente como. Tá? Então é muito legal isso que a gente está vivendo. O Brasil vai acontecer, vamos ser uma powerhouse nessa indústria, não tenho dúvida. Tá? De novo, temos tecnologia, temos um país gigante, que pode trabalhar o plantio 365 dias por ano na maior parte das regiões do Brasil. Tá? E a gente tem pessoas que entendem, cara, em todas as esferas desse assunto, e que então o capital intelectual humano nosso é muito forte. Então a gente tem os elementos necessários para ser um grande player. Muito interessante, Alex. Obrigado mesmo. E você, Marcelo, o que você me diria a respeito da parte econômica, né? Colocando dessa maneira, o que entra de empresas, de capital estrangeiro no país hoje para o setor de cannabis medicinal, né? Hoje tem muitas empresas investindo mais na produção, outras na extração do óleo, outras em intermediar a compra do óleo. Que você acha, como as empresas, além dessas que o Alex mencionou, né, que vocês estão incubando, que são muito legais, né, porque isso, querendo ou não, vai formar a base ali, né, das primeiras empresas que estão vindo e vai ajudar o setor, impulsionar o setor. Mas como o estrangeiro vê isso no Brasil, né? Qual é a oportunidade que ele vê no Brasil em relação a cannabis medicinal, né, que é o que a gente pode trabalhar hoje? Não, total. Eu acho que a primeira coisa que eles veem é isso, né? Assim, por mais que você tenha regulamentações um pouco melhores em outros países, ninguém tem a população que a gente tem, né? Nem o México, né? Nós temos
quase que o dobro da população do México, né? Para você ter uma ideia, o Canadá tem 30 milhões de pessoas no país inteiro. A gente tem isso aqui na Grande São Paulo, né, com o interior de São Paulo, e a gente passa isso, na verdade. Então eu tenho essa visão e sempre, principalmente o Canadá, eu falo muito com o Canadá, então o interesse de vir ao Brasil, ele é grande. Então assim, mas aí tem os dois lados da moeda, né? Então você tem eles se preparando, porque assim, eu acho que a Anvisa, ela tem esse... Eu sempre falo da Anvisa no sentido de acorda a Anvisa, ajuda a Anvisa, mas não criticando. Você é a nossa agência de vigilância, nos ajude, né? Na realidade, exatamente. Mas ela não é ruim, né? Ela não é assim, eu acho que ela faz um trabalho muito sério, muito pelo contrário, ela eleva a regra. Então o que eu estou vendo, um movimento de empresas gringas correndo para se adaptar a esse GMP, esse mercado que a gente está formando. Isso vai ser legal, porque isso vai fazer com que eles também... Porque, poxa, teve um tempo aí que os Estados Unidos estavam fazendo óleo ruim pra caramba, né? Assim, estavam fazendo só para dar vazão mesmo, né? Para dar vazão, virou um mercado muito green rush, que eles falam. Então, saturou, e aí, pô, o pessoal... Né? E aí começaram, opa, se a gente quiser aquele mercado lá, e o FDA estava, né, não estava nem aí para isso, assim, deixando o pau comer. E eu acho que, e aí com a pandemia, com esse negócio de virar, né, das pessoas procurarem para tratar da sua saúde, a régua está subindo, isso vai ser bom para o mundo, porque a qualidade está aumentando, né? Em contrapartida, o Brasil está formando esse mercado farma, que nenhum outro lugar do mundo está fazendo esse... Não está. Esse totalmente contra a maré, né? Exato. A gente tá levando a régua disso. Agora, tem espaço para muito mais, né? E aí eu até gosto de trazer um outro paralelo. A gente estava falando da PL 399, das oportunidades que a PL ia trazer para a gente. A gente falou do cultivo, vamos devagar. Tem outras formas a gente fazer esse mercado andar. Por exemplo, vamos começar a importar hemp seeds, né? Sim. A semente, para que a gente possa comer. Cortou um pouco o Marcelo. O Marcelo agora eu acho que deu uma travada. Opa. Voltou. Tá falando do hemp seed. Hemp seeds, muito proteico, tem que, por exemplo, a Itália dá para galinha para botar ovos proteicos para produção de sorvete. No Chile eles estão dando para o salmão. No Equador para camarão, para ter proteína, e fora tudo que você tem no supermercado dos Estados Unidos vem disso. Então por que não, enquanto a gente está discutindo, não liberar essas importações? A gente já importa muita coisa para a gente poder movimentar, a galera experimentar, curtir, a gente movimentar tudo, né? E aí quando a gente for falar de cultivo, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa também que eu gosto de ressaltar, né? Porque se a gente começar a partir para o lado de cultivar cânhamo, como a gente cultiva soja e outras coisas, a gente vai cometendo o mesmo erro. Não, né? Igual que isso aqui, a gente vai estar poluindo, a gente vai estar fazendo, a gente não vai estar sendo sustentável. A gente vai estar plantando hectares e mais hectares de uma coisa para exportar, vamos ser exportador de commodity, vamos estar poluindo não, mas não utilizando muita área da mesma forma, né? Então o que eu sugiro a gente fazer de repente? Cultivo familiar, né? Então pegar famílias de cultivo menor, a gente fazer agroflorestas, né? Que é aquele cultivo onde você mistura semente de tudo quanto é tipo, a gente pode inserir o cânhamo nisso e fazer as agroflorestas, né? Eu acho que seria um excelente movimento de cultivo para a gente não começar aquele negócio de, né, hectares e mais hectares com trator, com colheitas, porque aí a gente não vai estar resolvendo o problema e vai virar exportador de commodity. Se a gente faz um negócio um pouco menos, né, faz um pouco mais, e pensando já na sustentabilidade junto, a gente começa com o pé direito. E aí a gente vai atrair muito investimento, aí, né, voltando para aquilo que você perguntou. Tem muita gente de olho no Brasil. Eu acho que é isso, é uma adaptação, eles adaptarem com a gente e a gente também avançar no regulatório para que eles tenham um pouco de segurança para poder investir aqui também. Legal, é isso. Com o avanço da regulação, tudo se movimenta, né? Esse é o grande impedimento, infelizmente. Sim. Até mesmo então, como você mencionou da parte de importar, né? Isso é legal a gente mencionar também que, não sei se vocês viram os últimos dados em relação à importação de óleos e produtos derivados, aumentou também exponencialmente aí na pandemia, né?
muitas pessoas começaram a ter acesso a esse tipo de informação, foram atrás, né? Então, além do número de médicos que dobraram, o número de pessoas que importaram, né? Fizeram operações de câmbio também aumentaram muito, né? Legal. Isso é Isso é um legal, bom dado. mais pessoas estão tendo acesso ao produto e à informação, né? E o melhor Sim. que com essas desburocratizações que nós criamos, isso se torna tudo mais fácil. Como se a pessoa fosse fazer uma compra na farmácia aqui no Brasil mesmo. Então ela fecha o câmbio de uma maneira muito eficiente e barata, né? É legal a gente mencionar isso também. Pô, então em todos os cenários aí o Brasil vai ser alavancagem, né? Que Vai. impede. Cadê? E Quem vai melhorar essa regulação? Exato. Então, cara, A Felipe, movimentação não das sei se empresas, das associações, das mães, né? tudo, olha só, tem espaço para todo mundo, tá? Primeiro ponto que eu não tenho a menor dúvida, tá? Em relação a isso. De novo, pegando o Uruguai como benchmark, né? Você tem vários tipos de licença no Uruguai, tá? Você pode ter um clube, você pode ter uma produção de cânhamo para só vender a flor, você pode ter um outro tipo de arranjo que seja mais ligado a pharma grade, né? Mas que você precisa de outros tipos de licença. No Uruguai, para você obter uma licença para você plantar em casa, basta você entrar no online, no site do governo, preencher um formulário, dar um send, no dia seguinte você tem autorização para plantar para autocultivo, se você quiser, dentro da tua casa. Tá? Então, assim, existe aquela história, não é uma indústria que vai ter espaço para todos, que tem espaço para todos. Tá? E você tem, irresistível fazer analogia com a cerveja artesanal e a cerveja industrial, né? Se quiser fazer uma cerveja para uma pequena escala, agora, se for para você botar em todos os bares e restaurantes uma cerveja industrial, a conversa é outra, né? Então tem sempre esse paralelo. Eu fico olhando assim, quer dizer, dentro de novo da questão do tabu, né? A gente fica nesse pudor todo em falar por que não o cânhamo, né? Um dos maiores exportadores de cânhamo do mundo, se não o maior, é a China. Não sei se você sabe disso. E a China é um dos países que tem uma regulação mais apertada no que se refere à questão das drogas, né? Então, se você for pego com um cigarro de maconha na China, é pilotão de fuzilamento, tá? É forca. E os caras, no entanto, o cânhamo é uma commodity dominada e eles usam isso internamente e também exportam para o mundo todo. Então, não faz nenhum sentido na cabeça da gente essa questão, porque o que a gente entende e eu acho que é um respeito ainda, um processo que o Brasil vai evoluir na questão do uso adulto, né? Que é uma conversa que envolve segurança pública, que envolve Saúde pública, né? Também. Saúde pública, a gente entende perfeitamente disso. Mas quando você está falando numa planta que tem teor, né, 0,0 qualquer coisa de THC, que é o componente que dá realmente o barato, né, da planta, que produz o efeito psicoativo, e essa planta não contém, não faz nenhum sentido do ponto de vista lógico dessa proibição. E assim, é algo que o Estado devia estar se apropriando, porque dizer que não existe plantio de cannabis no Brasil, basta, meu amigo, você subir a BR-116 e passar pela Bahia, Pernambuco, que você vai ver que isso não é verdade, entendeu? Isso está lá desde sempre. Então, é uma questão do Estado se apropriar, de você trazer isso, de você conseguir gerar impostos, de você conseguir gerar empregos, entendeu? Quer dizer, em torno de uma indústria que está aí. Cara, e isso eu tô estacionando aqui a conversa para entrar na parte, não ir para a parte
Além, porque... Quanto tempo a gente tem Só aí, Felipão, ainda? temos mais uns 10, 15 minutinhos. Eu também preciso abrir um tempinho para responder as perguntas. Tá com uma pergunta aqui, a galera pedindo aqui. A galera tá pedindo. Calma, pessoal, já vamos responder. Não, legal. Foi Então, mal, acho que só tô vendo. para finalizar e pegando esse gap da China que você falou, Alex, isso é muito interessante, porque a China é um dos maiores parceiros comerciais do Brasil, né? Então, imagina todo esse capital estrangeiro sendo investido no país, né? Todo, como você mesmo mencionou, a tributação, geração de emprego, isso movimentaria a nossa economia de uma forma gigantesca, né? Seria muito bom. Sim. Então acho que o máximo que a gente pode, né, ir acompanhando, se movimentando, se adequando a essas regulações, como já estamos fazendo, né? Criando empresas, apoiando empresas para fazer o negócio acontecer mesmo. E só um último ponto que eu não resisto, que é o seguinte, cara, que também é a bandeira do Steve DeAngelo, a gente está tentando trazer ele para o Brasil, que é a bandeira do Last Prisoner Project, né? Quer dizer, ele tem uma bandeira de que ele não vai sossegar enquanto a última pessoa estiver encarcerada por conta da cannabis. Porque não faz sentido, a gente está falando aqui de uma indústria de milhões, e se você for lá no nosso sistema carcerário hoje, por pequeno porte de maconha, imagina quanta gente a gente não podia estar desafogando e trazendo para trabalhar. Às vezes são pessoas até que entendem um pouco como cultivar, né? Já poderiam ser inseridas, já trabalhando, né, de forma positiva no assunto. Então, acho que sempre que a gente fala de cannabis, a gente tem que trazer isso à tona, essa reparação social, tem que estar contida, e a cannabis é dessas coisas que transcende, né? O rico, o mais rico utiliza, o mais pobre também, lá na periferia, na favela, utiliza. Então é dessas coisas que agrega, ela não vem para ser mais um fator de separação entre as pessoas. Exatamente. Não, ela é um agregar, fator de consolidar, somar, né? Exatamente. Pô, muito legal, Alex. Bom, acho que a gente vai abrir uns minutinhos para as perguntas, né? Porque o Instagram tem a limitação de 1 hora, senão vai cortar na metade. Deixa eu só pegar aqui com o Rafa. Você consegue levantar para mim? Cadê? Boa. Acho que subiu uma aí, mas essa pergunta é bem técnica, né? Muito técnica, né? O processo nem eu nem o Alex tem condição de responder essa, não. Acho que seria mais a nível farmacêutico aí, né? Extração de CBD com CO2 supercrítico. Você aprendeu lá no Uruguai. Assim, não vou nem arriscar, tá? Mas assim, posso dizer que se quiser trazer isso, e a gente tem uma startup chamada Damac de Campinas que mexe exatamente com isso. Tenho o maior prazer em conectar, porque a gente não sabe, mas a gente conhece quem conhece muito. Não, beleza. Pô, legal. Aqui é o pessoal da inovação, da tecnologia do business. Já estão trabalhando com essas extrações, né? Não, pô, mas é o processo ideal, né? É um processo ideal. É o que é o mais utilizado, né? O mais utilizado. Exatamente. Tem mais perguntas? Eu não vou me arriscar nessa esfera aí, não, que eu acho que cabelos brancos hoje é assim, você tem que saber, você tem que conhecer quem conhece muito, entendeu? Exato. Fala câmbio, eu Network. falo, Felipe, fala extração, entendeu? Então é por aí. Legal. Eu falei um pouco sobre o negócio de investimento, eu falei sobre investimento externo para o mercado canábico. Eu falei um pouco sobre outro ponto sobre isso importante também, que assim, eu vou dizer uma coisa, quem tiver interesse, tá, de montar um projeto, de novo, tá, não é óbvio que não é fácil, tem vários entraves, mas é isso, você ser desbravador, ele tem a sua dificuldade, mas ele tem o seu retorno também. Mas eu quero dizer que assim, não está faltando dinheiro para quem tem bons projetos, tá? Isso a gente percebe. O dinheiro está aí, as pessoas querem colocar um investimento. Eu estou falando tanto em grandes investimentos em projetos enormes, né, como projetos de farma, como nos projetos para startup. Nos Estados Unidos deu uma brecada isso, eles estão procurando projetos maiores, mas no Brasil tem muito espaço para investimento para bons projetos, né? E aí, bons projetos não é só falar, eu tenho um projeto de cannabis.
um bom projeto, aí isso, né, o meu amigo Alex sabe é muito mais do que eu, é um projeto onde você tem uma boa equipe, onde você tem realmente um bom PowerPoint, mas um PowerPoint que saia dele, né? Que você consiga executar, e Fazer quando você tem acontecer. projeto desse, não está faltando dinheiro, tá? Então, É, tem pessoas querendo investir. Marcelo, e em relação a capital estrangeiro entrando no país para essas startups, até mesmo as incubadas aí pela Green Hub, eu lembro que vocês têm uma parceria aí com a Merck, né? Também está apoiando a chamada das startups. Como está essa questão do investimento Eu estrangeiro no país? Pô, eu acho que é aquilo que eu falei, tá? Eles estão esperando, tem também, óbvio que tem, mas aí já são aí já para projetos maiores, tá? Vou dar um exemplo. A gente tem um projeto lá dos psicodélicos, aí não é cannabis, é lá dos psicodélicos, aí é mais bio, os cheques são maiores, aí você teria que levar isso para o Canadá, então você tem cheques aí maiores que vêm do exterior. Os cheques menores estão no Brasil mesmo. E está tendo um fenômeno muito grande assim de family offices, né? Que são, então são, na verdade, não são as empresas que estão investindo, você tem os empresários dessas empresas que têm os seus escritórios de investimento e esses escritórios estão investindo muito e procurando cannabis como investimento. Justamente porque alguns deles, quando você fala da empresa como um todo, ainda existem aqueles velhos paradigmas que atrapalham um Isso mesmo, pouco, né? Por isso eles isso buscam esses mesmo, family total. offices. Não, pô, muito Exatamente. Ah, Mas tem, legal. o dinheiro está circulando. Então, pessoal, cheques maiores do exterior e cheques menores aqui dentro mesmo. Pô, vou te legal. falar, Felipe, tem até um movimento que é assim, são fundos de investimento que são de outros setores, setor imobiliário. A gente teve um cliente que era assim. E aí o cara chegou um dia e falou assim, olha, eu tenho um X, de X milhões para entrar, a gente quer entrar no setor, o que eu faço? Entendeu? Então são investidores de outros setores mais tradicionais que estão aqui pivotando, né, como a gente costuma falar aqui para o nosso lado. Tem os fundos de investimento, alguns fundos aí, a XP, o Vitre, enfim, uma galera, mas aí são ativos cestas, né, de empresas lá de fora, listadas em bolsa. E aqui, como o Marcelo falou mesmo, aqui no Brasil, quer dizer, você tem desde o do investidor anjo ali, que tem, o cara tem 50 mil, 100 mil reais, quer entrar no negócio, há grupos que têm aí se organizando para entrar em estádios. Mas eu vou te falar, cara, o setor é tão novo, tá? Que está tudo tão novo, que é até difícil você ter uma startup hoje que tenha já digamos assim, esteja. Tá todo mundo. Há de se ter o investidor, é importante que a gente diga isso, tá? Quem está entrando no setor tem que ter uma visão de longo prazo, ok? Ninguém vai entrar no setor da cannabis hoje, no Brasil, Amanhã. para estourar a boca do balão no curto prazo, tá? Sei. Então, é legal que fique com essa visão, até por conta do regulatório, tá? Tem gente ganhando dinheiro? Tem. Por exemplo, o Fazer pessoal do exceções, né? jurídico está ganhando, para variar, muita judicialização. É um setor aí que está trabalhando, setor de serviço. Tá? Então, é esse o cenário, cara, um Legal. cenário de médio e longo prazo. Pô, legal. Então, agora para encerrar, pessoal, porque está acabando o nosso limite aqui de tempo, o Instagram vai acabar com a nossa conversa do nada. Vou fazer a última pergunta aqui do Rafinha, tá? Podem falar sobre encomendas internacionais e pagamentos de exportação. Pô, acho que aí já entra um pouco mais na minha área, né? Então, vamos lá. Fala você. Encomendas internacionais é a forma que hoje os pacientes, né, pessoas físicas, encontram de importar o produto, né, através da RDC da Anvisa. Então, eles precisam realizar o pagamento internacional, pagar o câmbio para receber o óleo do exterior, né, de um fornecedor. E esse é o nosso trabalho principal aqui na Abrão. Desde 2018 nós temos trabalhado dessa maneira, desburocratizando, ajudando diversas famílias, né? Como vocês mesmos mencionaram, os óleos chegam para crianças que têm crises epiléticas diárias, então nós conseguimos desburocratizar isso de uma maneira bem legal. Os pacientes chegam, pô, preciso que o óleo chegue rápido, preciso fazer o pagamento rápido, a gente consegue fazer isso de uma maneira muito eficiente e humana, né? Porque afinal o mercado estava cobrando um valor muito acima disso e burocratizando muito.
E a gente sabe que essas pessoas às vezes não têm tempo, né? O tempo da vida da pessoa que está correndo, e enquanto isso, alguns lugares não fechavam as operações, né? Impedindo. Associações também, né? Hoje a gente trabalha com algumas associações do setor, as maiores que importam, posso dizer, que produzem, até algumas que produzem aqui importam também, justamente porque não conseguem se adequar à demanda que existe, né? Porque, querendo ou não, a importação do óleo ela sai um pouco mais cara, né? Mesmo nós conseguindo diminuir um pouco esse custo, ela ainda sai cara porque o dólar, como vocês sabem, felizmente está lá em cima, né? Mas esse é o nosso grande diferencial. Nós conseguimos reduzir exponencialmente aí as taxas de custos e câmbio, tudo que envolve preço para esse setor, né? Para essas pessoas, que é uma forma que nós encontramos também de fomentar o mercado no país, né? Com isso, mais pessoas têm acesso e conseguem seguir em frente com seus tratamentos e terem a sua qualidade e melhora de vida, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. A gente está chegando no limite do tempo aí. Queria agradecer mesmo ao Alex, Marcelo. Mais uma vez estamos juntos aí desde 2018, lá no Rio, 2019, 2020 online, Zion Coffee Shop. Estamos aí. Dinossauros na cannabis brasileira, Dinossauros, né? Pessoal. Pô, satisfação imensa estar aí com vocês. Queria agradecer quem acompanhou aí. Pô, vamos sim. Ficaram ainda algumas perguntas aqui, a gente vai ter que anotar para responder depois, pessoal. Mas brincadão mesmo, gratidão. Grande abraço. Um abraço, pessoal. Valeu, Felipe, abraço. Valeu, tchau. Valeu. Não, tava